mais uma perspectiva profética para aquilo que nós estamos a viver. Uma perspectiva daquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Porque nós podemos ter os nossos planos, nós podemos ter as nossas próprias ideias, mas nós precisamos do plano do Senhor. Amém. E eu gostaria de começar por falar que nós precisamos dar a resposta certa na estação certa. Amém. Diz assim comigo, a resposta certa na estação certa. Jesus, ele trabalha assim. Ele chama e convoca. O Senhor, ele sempre vai te convidar a participar de algo. O Senhor, ele não te obriga. O Senhor, ele não te amarra para você cumprir o propósito dele. O Senhor olha para ti e diz assim, segue-me. E depois a decisão de seguir ou não o Senhor é de quem? É nossa. Nós temos essa opção, se nós vamos seguir ou se nós vamos decidir ficar onde nós estamos. Existem 3 opções. Ou nós podemos responder que sim ao Senhor, ou nós podemos responder que não, ou nós simplesmente podemos ficar passivos diante do propósito de Deus. E a passividade também é uma resposta. Porque quando você não faz nada, você fica parado, você também está dando uma resposta de não participar daquilo que Deus está fazendo. O pessoal da oração de terça-feira, desculpa, a palavra é mesmo bem parecida com o que eu falei lá na terça-feira, mas é porque eu sinto o Espírito Santo me impelir para isso. Porque existem estações que o Senhor nos chama, estações que não voltam. E se nós não respondermos, nós vamos ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático, todo mundo conhece. O que aconteceu com os discípulos, por exemplo. João era discípulo de Jesus. Ele e mais outros 11. Então, certo dia, foram buscar Jesus para ser preso. E os discípulos se dispersaram. E a palavra diz que era para que se cumprisse a palavra de que todos se dispersaram porque atacaram o pastor. Então, levaram Jesus e todos os outros se dispersaram. Mas existe um que decidiu não fugir. Decidiu acompanhar Jesus e ficar aos pés da cruz. Quem é esse? João decidiu acompanhar Jesus em todo o processo que o Senhor carregou a cruz, em todo o processo que ele foi açoitado, em todo o processo que ele foi insultado, e ele permaneceu aos pés da cruz. E ele recebeu algo muito precioso. Jesus olhou para ele e pediu que ele recebesse, e disse que ele ia receber a mãe de Jesus como mãe dele. Aquela que gerou Jesus no seu ventre, aquela que acompanhou Jesus durante toda a vida dele, agora era a mãe de João. João recebeu algo que os outros não receberam porque ele decidiu permanecer. Ele deu a resposta na hora certa. Agora eu vos pergunto, os outros discípulos podiam se arrepender e falar assim, fogo, não devia ter abandonado Jesus, devia ter ido com ele até o fim. Podiam fazer isso depois. Mas agora eu pergunto, irmãos, a cruz vai acontecer de novo? Não. Eita. Não vai. A cruz não vai acontecer de novo e aqueles discípulos não vão ter oportunidade de fazer aquele caminho que João fez. Não vão ter a oportunidade de estar aos pés da cruz como ele estava. Porque não responderam certo na estação certa. Meu Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência de decidir fazer parte, porque decidir vai sempre fazer parte da nossa caminhada. Nós não decidimos só quando nós aceitamos Jesus. Quando perguntaram lá na igreja, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu. Não é só aí. A nossa caminhada cristã, ela é feita de decisões. De tempos em tempos nós precisamos tomar decisões. O Espírito de Deus. Por que a palavra diz assim? Quando ouvirem a voz do Espírito de Deus, não endureçam o vosso coração. Porque o Espírito de Deus constantemente fala. E eu escolho se eu resisto ou se eu digo, Espírito Santo, eu vou naquilo que tu estás a me guiar para fazer. Constantemente nós precisamos tomar decisões na nossa caminhada cristã. Então existem estações que o Senhor convoca. E quem responde certo, participa do que Deus está fazendo. Vou te falar uma coisa, Deus te ama muito, tipo muito. O amor de Deus por ti, ele é imensurável. Mas, se tu não responderes, tu vais ficar fora daquilo que ele está fazendo.
Eu lembro de um dia que o Espírito Santo falou isso comigo. Eu estava a caminho de casa, não sei o que. Eu estava naquela, Deus me ama. Deus vai me fazer participar do propósito dele. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo falou assim comigo: Dárcia, eu te amo muito. E eu quero que tu participes daquilo que eu estou a fazer. Mas se tu não te posicionares, tu não vais participar. Aí eu tremi, né? Falei, ei, meu Deus, o que é que eu estou a fazer na minha vida? Porque nós às vezes relaxamos. Eu vou vos dizer uma coisa: as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Amém. A cada manhã o Senhor olha assim para nós e fala: tá aqui, olha, mais uma misericórdia, mais uma oportunidade de tu ires, de tu responderes, de tu fazeres. Mas existem estações que, se nós ficarmos passivos, nós não vamos participar do que Deus está a fazer. Nós vamos ficar fora. Deixa eu te dizer, não é porque todo mundo da tua célula é incendiado e vai participar. Não é porque você está naquela célula que você também vai participar disso. Se você não responder, não vai. Não é porque eu estou a andar com um homem muito ungido de Deus e não sei o quê, e ele está a caminhar para Canaã. Se eu não der a minha resposta, eu não vou participar do que Deus está a fazer. Então, eu queria que hoje nós abríssemos os nossos olhos para isso, porque eu creio que o Senhor está nos chamando para um tempo de resposta. Para um tempo onde Ele está... Porque o que o Senhor tem para fazer nessa nação é muito precioso, irmãos. Mas nós precisamos responder: sim, Senhor, eu quero. Eu quero o teu plano, eu quero participar daquilo que o Senhor está a fazer também. Amém? Amém? Então, nós sempre vamos decidir. E se decidirmos não participar, nós não desfrutamos. João 6 é um dos meus capítulos favoritos. Eu ainda não descobri porquê, mas é. É o capítulo onde Jesus se descreve como o pão da vida. Onde ele fala: vocês precisam comer da minha carne. E todo mundo escandalizado: como assim? Esse não é Jesus, filho de José? Como assim ele está nos dando a carne dele para comer? Esse é o capítulo onde Jesus diz: eu sou o pão da vida. Os vossos antepassados comeram maná no deserto e morreram. Vocês precisam comer de mim. Amém. Jesus se apresentou como o pão da vida. E muitos se escandalizaram. Mas vamos dizer, Jesus nunca vai deixar de se apresentar como ele é por causa do escândalo dos outros. Ele é Jesus por inteiro e ele sempre vai se apresentar como ele é. E o Senhor se apresentou como o pão da vida. E em João 6,66, a palavra de Deus diz que muitos decidiram parar de seguir Jesus. Diga assim comigo: decidiram parar de seguir Jesus. Eles decidiram: mas Jesus não era um mestre, o Deus, o Filho de Deus que foi enviado para a terra. Mas mesmo assim, eles decidiram não andar mais com Jesus. Mas existiram aqueles que, como Pedro, deram a resposta: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde é que eu vou? Eu vou permanecer. E são esses que desfrutaram de coisas que aqueles que lá atrás decidiram não andar com Jesus não participaram. Então, tu vês ali que Jesus, ele sempre vai te dar a oportunidade de participar ou não. Porque Jesus... eu amo Jesus. Ele é assim, fora da caixa. Jesus olha para os discípulos e fala: não querem ir também? Não querem? Como assim? Para quem já estava tentado aí, Jesus me pergunta: mas não quer ir? É mais uma oportunidade. Tipo, fogo, será que esse gajo mesmo é louco? Como esses todos que estão embora têm razão e eu tenho que ir também? Então Jesus, ele sempre vai te dar a oportunidade. Se tu sabes quem ele é, vais ficar. Mas se não sabes, vais querer ir embora. Como esses discípulos decidiram parar de seguir Jesus. Então, Jesus, ele sempre vai nos convocar para algo. Então, como ele convocou Abraão? O que ele disse a Abraão? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é estranho, né? Deus é estranho. Ele nem me mostrou onde é que eu estou aí. Só me disse: olha, vai, sai. Mas Abraão fez o quê? Pegou nas bicotas dele e foi. Desculpa as expressões angolanas que eu uso aqui, pessoal. Bicotas é tipo coisas. Trouxas. Pronto. Então, Abraão pegou nas coisas dele e foi. Ele respondeu a uma convocação e a um chamado de Deus. Amém. E nós precisamos fazer isso também. Na nossa vida, todos nós um dia vamos precisar responder sim ao propósito de Deus.
Olha, pode ser dito muita coisa aqui hoje, muita gente pode pregar, mas se nós no nosso íntimo não decidirmos, sim, eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo, nós vamos ficar de fora. Continua a insistir, irmão. Deus te ama muito. Mas você não responder? Não dá. Então, nós podemos responder que sim, mas só permanece no sim. Ouçam bem isso, irmão. Só permanece no sim quem tem uma convicção gerada no Espírito. Existe uma convicção dentro de nós que precisa ser gerada no Espírito. Se ela for gerada na carne, ela pode até ser momentânea. Eu respondo, sim, eu quero liderar uma célula. Sim, eu vou. Sim, eu vou cuidar de fulano, vou cuidar de ciclano. Não, eu vou crescer, vou avançar, isso aqui. Mas se for uma resposta na carne, não é sustentável. Eu tenho um exemplo muito prático na Bíblia, do nosso querido irmão Pedro. Lá em Marcos 14, se os irmãos quiserem abrir. Gosto de ouvir o barulho da Bíblia ser assim folhada. Vou esperar os irmãos abrirem. Marcos 14, do 27 ao 31. Do 27 ao 31. Eu estou a ler na NVI, mas se os irmãos quiserem ler na outra versão, está à vontade. Então a palavra de Deus diz assim: disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então Pedro, ele estava lá no ápice da caminhada dele com Jesus. E ele assim, Jesus, eu? A mim? Não, jamais te abandonarei. Ainda que todos esses te abandonem, eu? Jamais. E Jesus ainda lhe falou, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, ou é depois, não me lembro, que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistia, ainda que eu tenha que morrer contigo, Jesus, jamais. Ele cheio da convicção. Quem olha até fala, não, esse irmão é cheio do Espírito. Ele é cheio do Espírito, porque essa resposta é uma pessoa que está cheia do Espírito. Só que não. Ele estava cheio de justiça própria. Ele estava cheio de sim na carne. Sim, eu morro por Jesus. As circunstâncias estavam boas. Jesus estava ali a curar todo mundo. Mestre, olha, meu mestre, sabes quantas pessoas ele curou hoje? Então, Pedro estava ali no ápice ali do ministério de Jesus. Ele a caminhar com Jesus. Não vou abandonar. Existia uma convicção, mas a convicção era carnal. E vou vos dizer, irmão, ainda que nós sejamos seres espirituais, podem existir momentos na nossa vida em que nós vamos dar respostas carnais. Por quê? Porque nós temos olhos, nós temos ouvidos, nós sentimos. Então o ser humano tende a, quando ele vê algo bom, ele se encanta com aquilo. Vou vos dar um exemplo muito prático. Estás na rua e alguém te para assim e fala, olha, eu faço obra social e eu trabalho com crianças carentes e nós precisamos de uma contribuição e não sei o quê. E te mostra lá a foto das crianças, você vê as crianças e fala, oh meu Deus, que crianças lindas, vou ajudar. Você foi movido, porque nós temos emoções, nós também não somos de pedra, nós temos emoções. Nós respondemos a coisas que são visuais, que são exteriores, e é normal.
Mas o ser humano ele se encanta por aquilo que é belo. Não é só dentro da igreja que morrem pessoas por Jesus. Também existem ímpios que morrem por causas que eles creem firmemente. Então, existem convicções geradas na carne que podem nos levar a dar respostas, mas não podem nos levar a permanecer. Então, existem respostas que são carnais. A intenção de Pedro era boa. Sim, podemos dizer que sim. Ele estava ali, tipo, como então, um mestre, andei com ele 3 anos, claro que eu vou morrer com ele. A intenção dele era boa, mas era carnal. Porque nós às vezes achamos que para Deus só importa o resultado, mas para Deus também importa a origem. A fonte. Da onde é que aquilo veio? Por isso é que nós vemos que muitas vezes nós estamos a fazer coisas boas e mesmo assim Deus nos para, porque por mais que o resultado seja bom, a intenção não era. Por mais que o resultado seja bom, a fonte não era. Por mais que o resultado seja bom, a origem não era ele, não era o Espírito. E o Senhor não tem só problema com o resultado. Essa tua obra é carnal ou espiritual, porque o Senhor é tão bom que até quer impedir que as nossas obras sejam queimadas no fogo. Então muitas vezes ele vem e pega assim, olha filho, estás a dar muitos resultados, mas é carnal e vai ser queimado. Então vem só aqui, eu vou te tirar daí onde tu estás, para restaurar a intenção do teu coração, para restaurar a fonte, para te pôr na dependência do Espírito, a fim de que tu produzas obras de pedras preciosas, prata e ouro. Então nós precisamos ter consciência de que nós podemos em algum momento da nossa vida dar uma resposta carnal. Por isso é que, vou repetir, só responde que sim e permanece quem tem uma convicção gerada no Espírito. Então, a resposta que ela é carnal, a resposta que é com base nas nossas emoções, isso que eu vou falar agora até vai parecer que eu li o esboço do pastor Rainer ontem, mas não li. Eu ontem estava ali sentada, estava tipo, pastor Rainer, estou pregando a palavra. Porque ele falou sobre nós sermos líderes circunstanciais, e é exatamente isso. Quando a nossa resposta ela é carnal, nós somos muito circunstanciais. Quando está tudo bem, sou líder de célula, mas quando não está tudo bem, já não sou mais. Eu acho que Deus não me chamou para isso, me equivoquei. Então nós nos tornamos líderes circunstanciais. Então como não existe povo mais carnal, não, existe sim, deve existir, mas o povo de Israel é tipo assim. Eles saíram do Egito, eles viram Deus a lançar um monte de pragas sobre os egípcios e nenhuma das pragas chegou neles. Eles viram Deus a matar todos os primogênitos do Egito e nenhum dos primogênitos dele morreu. Eles caminharam no deserto e eles viam a nuvem lá de dia e a coluna de fogo de noite. Mas mesmo assim, bastava sentir um bocado de fome. Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que nos trouxeste para morrer no deserto? Bastava sentir um bocado de sede. Era mais fácil nos deixar ir lá no Egito para morrer lá. Nos trouxeste para aqui para morrer de sede. Lá o Senhor mandava maná, mandava comida, mas andavam mais um bocado. Não sei o que, Moisés, não sei o que. Ou seja, tudo para eles era circunstancial. Quando estava a sair água da rocha, Deus é Pai grande, Deus é Pai grande. Bastava sentir um bocado de sede. Esse Deus nos trouxe aqui para nos matar. Afinal, essa célula era armadilha. Afinal, me puseram a liderar aqui para me matar. Ai, meu Deus. E nós acabamos por ser muito circunstanciais. As circunstâncias nos movem. Quando nós respondemos na carne, isso também gera murmuração. Fala, mano. Andamos assim. Esse irmão também. Esse pastor também. Também reunião toda quarta-feira. Também não sei o que, eu não estou bem. Tá me chamando para quê? Então nós às vezes temos muito isso. De que quando estamos na carne, a murmuração vem, não tem como. Nós queremos murmurar sobre tudo aquilo que... Acho que foi a pastora Nara que falou. Ninguém presta, sou líder. Também essa célula que me entregaram, só tem pessoa que dá problema aqui.
E isso gera murmuração em nós. O próximo ponto é quando a nossa resposta ela é carnal, a obra torna-se pesada e insustentável. Nós fazemos a obra de Deus, mas sentimos como se tivéssemos com um peso nas costas. E Jesus não quer isso para nós. Ele disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Exatamente. Então ele não quer que façamos a obra como se tivéssemos um peso nas costas. Mas quando a nossa resposta não é gerada no espírito, mas na carne, se torna um peso e se torna insustentável. Vou falar, nós podemos até caminhar segundo a convicção do pastor Rainer. Por exemplo, o pastor Rainer é um homem muito de Deus. Nosso pastor, ele tem uma visão super ampliada, ele tem convicção do propósito. E nós podemos até caminhar segundo a convicção dele. Na resposta, por exemplo, para liderar uma célula. Mas vai chegar um tempo que vai se tornar insustentável. Porque não existe uma resposta que foi gerada no espírito. Tu estás a caminhar na convicção de outra pessoa, mas existe um momento que tu vais precisar tomar uma decisão. Vamos dar um exemplo muito prático. Abraão e Ló. Ló, ele não tinha uma palavra de Deus. Ele caminhava segundo a palavra de Deus que Deus tinha dado a Abraão. Então Abraão andava, Ló andava também. Abraão andava, Ló andava também. Mas existia um momento que Ló precisou tomar uma decisão e Ló não tinha uma convicção gerada no espírito. Ló não tinha uma palavra de Deus. E quando nós não temos uma convicção, o resultado é Sodoma e Gomorra. O resultado é carnalidade, o resultado é mundo na certa. Porque nós não temos uma convicção gerada em nós mesmos. Ele estava ali, Ló foi justificado por causa da fé de Abraão. Ele estava a andar com Abraão. Abraão tinha uma convicção, mas Ló não tinha. E porque ele não tinha essa convicção gerada no espírito, ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Porque quem não tem convicção gerada no espírito anda por vista. Anda por aquilo que vê. Anda por aquilo que a carne fala. Amém? Está fazendo sentido? Amém. Então, vou fazer um resumo aqui, só para não nos perdermos. Nós precisamos dar a resposta certa. Deus convoca, Deus chama, nós respondemos. Nós podemos responder na carne, mas a resposta que Deus quer de nós é uma resposta gerada no Espírito. Amém? Amém. Então, a resposta gerada no Espírito, eu vou tentar explicar isso da melhor maneira possível. A resposta gerada no Espírito é um encargo que nós recebemos por parte do Espírito Santo de Deus. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar agora... Deixa eu ver aí, Bruna. A Bruna está com aquela manta ali, né? Por cima dela. Bruna, tira só, por favor. Essa manta é algo exterior a ela. Por isso ela pode remover e voltar a pôr quando ela quiser. Se ela quiser, ela põe. Se ela não quiser mais, ela tira. Porque é exterior a ela. Ela abandona quando ela quer, ela larga quando ela quer, ela despreza quando ela quer. Mas quando a convicção é no espírito, quando a convicção ela é interior, ela vai além de ti. Você quer largar, não consegue. Não quero mais esse encargo, não quero mais. Mas você não consegue. Você fala, Deus, eu estou cansado, Deus, não quero mais, Deus também, não sei o que. Mas você não consegue. Porque não é uma convicção que vai de fora. Não é porque o meu líder me falou. Não é porque alguém chegou e falou, você aí tem cara de líder de célula, vem da liderar. Não é porque alguém de fora trouxe convicção. Mas o Espírito Santo de Deus trouxe um encargo profético sobre mim que eu não consigo me livrar dele. Eu vou vos dar um exemplo muito prático para ficar claro. Quem já ouviu aquela música aí? Eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Cantem então comigo. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Agora eu vou explicar o contexto dessa música. Quem falou isso? Foi o profeta Jeremias. E ele falou isso porque ele tinha um encargo gerado no Espírito. Mas prestem atenção nisso, por favor, isso é muito... Meu Deus! Então, Deus deu um encargo ao profeta Jeremias. Tu vais falar ao povo de Israel.
Mas Jeremias sofria muita coisa por causa da mensagem que ele carregava. E ele um dia falou: não quero mais, Deus. Não vou falar mais, Deus. Não vou. E ele diz uma coisa: mas quando eu paro e digo, não mencionarei mais as palavras do Senhor, é como um fogo cerrado em meus ossos, que não me dá descanso. Vocês estão entendendo isso? Imagina aí agora um fogo nos teus ossos. Meu, é porque é algo que ia além dele. Não era algo exterior, porque se fosse Jeremias largava e falava: não quero mais. Mas quando ele tentou falar, não quero mais. Meu Deus! É como um fogo. Come on, somebody. É como um fogo que não me dá descanso. Não é porque é um fogo que vai, vem, vai, vem. Não, ele não me dá descanso. Eu tento dormir, o fogo me acorda. My God. Então, nós vemos o profeta falar isso. Eu tenho esse fogo cerrado em meu peito. E quando nós temos esse fogo cerrado no nosso peito, nos nossos ossos, nós suportamos toda a pressão que vem. Jeremias foi muito desprezado, não vou vos mentir. Jeremias foi muito desprezado. Jeremias, olha, ele foi preso também, né? Se não me engano, quem já leu Jeremias aqui? As pessoas lhe mandavam calar a boca, tipo Jeremias. Mas ele não se calou. Ele suportou a pressão, porque havia um fogo que não lhe dava descanso. Vou fazer aqui algumas perguntas, não me respondam. Hoje, tu conseguirias ser perseguido por causa do Evangelho? Conseguirias sofrer açoites, prisão por causa do Evangelho? Desprezo do mundo, da família por causa do Evangelho? Não é preciso responder, é só para pensar. Não é para causar acusação também, irmão. É só para pensar. Por quê? Porque quando nós temos um fogo cerrado no nosso peito, nós suportamos tudo. 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 A pressão vem. O embate vem. Os problemas vêm. As circunstâncias se tornam adversas. Mas nós falamos: eu tenho um fogo cerrado em meu peito, eu não posso. Seria bom se eu conseguisse me livrar disso, não consigo. Sabe o que? Pessoas que têm fogo cerrado no peito podem até tentar abandonar, mas não vão conseguir. Você vai pôr a cabeça na almofada, vai ver que o Espírito Santo está ali a te lembrar: você nasceu para isso, você nasceu para isso. Você não se faz só, está a se mentir. Por quê? Você tenta ir no mundo, não, vou sair com os meus amigos e vou tirar um bocado, não sei o que, não sei o que. Está lá o Espírito Santo a te falar assim: estás a se mentir, por quê? Porque você tem um fogo cerrado no teu peito que você pode tentar desviar, não vai conseguir. O mundo vai te cuspir. Amém. Porque você nasceu para algo. Amém. Outro homem que teve um fogo cerrado no peito. Ei, meu Deus, eu não apontei a referência. Os irmãos me dão aqui um tempo para procurar. Amém. 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 Salmos 132, 4. Esse salmo é de Salomão, e Salomão está falando assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Eu amo esse versículo. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi tinha um fogo cerrado nos ossos e no peito, que ele nem conseguia dormir. O pessoal da terça-feira vai saber, porque eu já fiz essa pergunta lá. Qual é o encargo da parte de Deus que te tira o sono? Porque às vezes é muito fácil o nosso emprego nos tirar o sono. É muito fácil os problemas nos tirarem o sono.
é muito fácil as coisas dessa terra nos tirarem o sono. Mas qual é o encargo da parte de Deus que te faz... Ih, meu Deus, não consigo dormir. Tem uma coisa aqui que me impede de fechar os meus olhos sem que isso se cumpra. Davi tinha isso. Porque era uma convicção gerada no Espírito. Davi recebeu algo da parte de Deus. Ele sabia, ele entendeu a convicção de Deus de morar no meio do seu povo. Os irmãos sabem, né, disso. Porque Deus, desde o princípio, desde o Éden, que ele deseja habitar no meio do seu povo. Ele habitava ali com Adão e Eva. Depois ele foi habitar no meio do povo por meio do tabernáculo de Moisés. Depois foi o templo de Salomão. Depois foi o templo de Salomão. Então, e agora Deus habita em... Então, sempre foi o desejo de Deus habitar no meio do povo. Davi entendeu isso. Ele entendeu um encargo profético no coração do Senhor. E ele fez a sua vida em prol daquilo que ele tinha recebido da parte de Deus. Então, por isso ele disse, eu não vou dar descanso aos meus olhos. Eu não vou repousar, eu não vou subir ao leito em que repouso até que eu encontre morada para o poderoso de Jacó. Isso tudo eu estou a falar para que nós possamos entender o que é verdadeiramente um encargo gerado no Espírito. Não é algo que eu consigo me livrar quando eu quero. Não é algo que eu posso abandonar quando eu quero. Ou seja, eu recebo uma célula e quando eu estou cansado, eu não vou chegar no pastor e eu vou falar, olha, pastor, não quero mais. Porque existe algo dentro de mim que vai além de mim. Vai além do que eu posso fazer, vai além daquilo que eu posso pensar. É algo que o próprio Espírito de Deus gerou em mim. Por isso que eu estou a dizer, o nosso sim, a nossa resposta precisa ser gerada no Espírito. O Senhor precisa colocar isso dentro de nós. Porque as respostas carnais, elas são perigosas, elas parecem ser espirituais, mas depois não são sustentáveis. Amém? Está a fazer sentido? Amém. Então... quando nós recebemos esse encargo da parte do Senhor, não tem desculpas. Mas não é porque as circunstâncias não estão ali, é porque eu não consigo me livrar. É algo maior do que eu. Vou dar aqui um exemplo de alguns profetas na Bíblia. A maioria dos profetas Jeremias, Isaías, falei mais aí, Jonas, tem muitos profetas aí. Eles receberam um encargo da parte do Senhor. E ser profeta naquela época, eu nem sei se naquela época é nessa coisa é mais difícil. Mas naquela época eles eram presos, naquela época eles eram açoitados, naquela época eles eram desprezados. Mas mesmo assim eles permaneciam. Às vezes Deus pedia umas coisas estranhas aos profetas que eu não consigo perceber muito bem. Porque teve uma vez que ele pediu a Ezequiel que Ezequiel ficasse 3 meses virado só de um lado para mostrar algo para Israel. E nós podemos pensar assim, mas do nada, Deus, por que ele fez isso? Teve uma vez que Deus disse a Ezequiel que ele só podia comer a comida, ele tinha que cozinhar a comida, desculpa a expressão, irmão, mas no esterco dos animais, é esterco que fala a expressão bonita, né? No esterco dos animais. E ele foi, porque era algo que ia além dele. Amém? Então, quando nós recebemos esse encargo da parte do Senhor, nós vivemos em prol disso. Fixem bem isso. Quando o Espírito te toca, você não responde só com a boca, você responde com a vida. Quando o Espírito te toca, a tua resposta vai além do sim, posso liderar uma célula, posso ajudar no culto. Você responde com a tua vida expressa essa resposta que você deu para o Senhor. Alguns homens de Deus que responderam com a vida, fala a Oséias. O Senhor olhou para Oséias e falou, olha, tu vais lá casar com uma prostituta. Meu Deus. Quando eu penso nessas coisas que Deus pediu a alguns profetas, ele disse, vais lá e vais casar com uma prostituta. E Oséias era homem de Deus, era profeta. Mas Deus lhe disse, tu não vais só falar a Israel que ela adulterou. Tu vais expressar isso com a tua vida. Tu vais mostrar com a tua vida o encargo que eu coloquei dentro de ti. E ele foi lá, casou com a prostituta, teve filhos com ela, só para expressar a Israel, vocês trocaram o Senhor por outros ídolos. Então, a nossa vida fala mais do que a nossa boca.
nós precisamos morrer constantemente por causa do encargo que Deus colocou em nós. Se o encargo que Deus colocou em nós não está nos fazendo morrer, alguma coisa está errada. Porque nós precisamos morrer a fim de que esse encargo seja cada vez mais gerado em nós e vá além de nós. Amém? Amém. Outro homem de Deus que não falou só com a boca, mas falou com a vida, João Batista. João Batista, ele recebeu o encargo profético de preparar o caminho para a vinda do Senhor, a primeira vinda do Senhor Jesus. E algo interessante é que João Batista, ele se tornou o encargo dele. Porque quando foram lhe perguntar, quem és tu? Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele já não era mais pessoa, ele era a voz de alguém. Eu não tenho mais, não existe mais a minha vida. Porque, irmão, quando nós entendemos o plano de Deus, já não é mais a minha vida, o meu ministério, aquilo que eu tenho, eu sozinho, minha vida individual, tudo eu. Vou vos dar um exemplo muito prático. Moisés foi chamado e Deus lhe falou, olha, eu quero libertar o meu povo da escravidão e eu escolhi a ti para você ir lá. E nós podemos olhar fogo. O propósito de Moisés, mesmo Deus lhe viu ali e falou, vou dar um propósito a Moisés e ele vai lá, vai cumprir aquilo que eu quero. Só que muitos anos atrás, Deus tinha virado para Abraão e falou assim, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. E o teu povo vai ficar preso, vai ser escravo numa nação durante 400 anos. E depois eu vou lhes libertar. Ou seja, o plano não era acerca de Moisés. O plano de Deus já vinha desde... Então, quando nós recebemos o encargo da parte de Deus, nós precisamos entender que vai além do nosso próprio umbigo. Quando nós respondemos aqui, eu quero liderar uma célula. Às vezes você pensa, é o propósito da Maura? O Senhor me chamou para liderar uma célula, não sei o quê. Não, nós precisamos entender que nós estamos a ser enxertados em algo que Deus está fazendo nessa nação. Amém. Que vai além de nós. O plano de Deus vai além de nós. Amém. Então, quando nós entendemos, Deus está a convocar. Deus está a me convocar. Deus está a nos convocar para algo que Ele está a fazer. Amém. A palavra de Deus diz em Amós 3:7. Abram, meu irmão, eu gosto muito desse versículo. Amém? Abriram? Amós 3:7 diz assim: certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ou seja, o Senhor procura na terra homens e mulheres de Deus com quem Ele pode chegar e revelar a Ele o seu plano. Ele quer pessoas na terra que o ouçam e obedeçam aquilo que Ele quer fazer. Então, quem responder, vai. Quem não responder, vai. Então, nós precisamos perceber que o plano de Deus para Lisboa, o plano de Deus para Portugal, o plano de Deus para essa nação, vai além de nós. Quando nós aceitamos, por exemplo, quando nós dizemos sim para liderar uma célula, não é só essa célula. É eu a caminhar para o propósito do Senhor, que todas as nações se dobrem diante dele. Vocês já pararam para pensar que quando você está liderando uma célula, você está contribuindo... Meu Deus. Irmão, você não está entendendo isso? Come on. É o propósito do Senhor a se cumprir. Quando você ganha alguém de qualquer nação que seja, o Senhor fala, olha, estás a contribuir para que todo o joelho se dobre. Que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Meu Deus. Então, nós precisamos entender, vai além de nós. Então, o que o Espírito de Deus quer hoje? Que nós recebamos esse encargo no Espírito. E entendam a expressão, irmão, mas que nós fiquemos grávidos do plano de Deus.
que nós recebamos isso no nosso interior e não mais como algo exterior. Então eu não lidero mais porque o meu líder falou que eu tenho que liderar. Eu não cuido de pessoas porque o meu pastor disse que é assim que tem que ser. Eu não faço isso porque é o meu propósito, o meu chamado. Não, eu tenho um fogo cerrado em meus ossos, que se eu não fizer isso eu vou morrer. Se eu não andar segundo isso, eu não vou aguentar. Minha vida vai ser miserável. Então nós precisamos, como Maria, o anjo foi até ela, falou: Maria, vais conceber o Filho de Deus. E uma coisa que eu amo nessa história é que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, foi o Espírito Santo quem foi até Maria e gerou aquilo no ventre dela. Quando nós entendemos que o que foi gerado em Maria não era natural, mas era espiritual, era algo espiritual que o próprio Espírito de Deus gerou, então ela já não tinha mesmo mais como se livrar daquilo. E eu amo a resposta de Maria. Nós não podemos repetir a resposta de Maria aqui. Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Diga assim comigo: Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria deu uma resposta linda ao Senhor. Ela falou: Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o Espírito Santo foi lá e gerou. Aleluia. Então nós precisamos literalmente não, desculpa. Nós precisamos, metaforicamente, ficar grávidos do plano de Deus. Para que não seja algo que eu largo quando eu quero, que eu deixo quando eu quero, que eu abandono quando eu quero, que dependendo do meu mood, eu faço ou não. Porque o encargo profético não se move por mood. É o meu espírito que está aquecido e está completamente cheio dessa convicção. Então, eu queria falar algumas coisas para que nós percebêssemos do que nós estamos a fazer parte. Eu faço parte de quê? Nós fazemos parte de quê? Então, existe uma palavra profética sobre Portugal que é a seguinte: Portugal significa Porto Calle, que é um porto belo. E nós temos uma palavra sobre Portugal, que de Portugal vai sair o avivamento para outras nações da Europa. Amém. Então, Portugal é um porto que exporta. Amém. Você não está entendendo isso? Como assim? Eu estou falando uma cena de eu estar melhor assim. Portugal é um porto que exporta avivamento para outras nações. Daqui vai sair o avivamento para outros lugares. Então quer dizer que o que o Senhor já começou a fazer aqui é muito precioso. Então, quando eu lidero uma célula, eu preciso saber: não, eu não estou a liderar só esses irmãos aqui, eu estou a contribuir para o avivamento que o Senhor quer fazer nessa nação. Amém. Vai além de nós. Amém. Vai além de nós. Aleluia. Então, sobre Portugal existe também uma palavra que é sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi a primeira igreja na Ásia Menor. E da igreja de Éfeso saíram todas as outras igrejas. Então, a igreja de Éfeso era a igreja mãe que gerou todas as outras igrejas. Irmão, nós precisamos ter noção daquilo que nós estamos a participar. A nossa visão precisa ser aberta e alargada daquilo que nós estamos a participar. Eu estou a participar de quê, afinal? Eu estou a liderar uma célula porque mesmo essa célula... Não, eu estou a fazer parte do plano de Deus. Porque um dia Deus olhou para Portugal e falou: eu quero fazer um avivamento nessa nação. E eu quero que essa nação que é considerada menor seja aquela que vai exportar avivamento para as que se dizem grandes. Então, quando eu vejo isso, eu entendo aquilo que eu estou a participar. Então, quando Deus nos mostra uma perspectiva profética sobre algo que Ele quer fazer, nós precisamos nos posicionar segundo isso.
Vamos dizer, nós sabemos, por exemplo, aquilo que o Senhor quer fazer em Cascais. Amém. É nítido no espírito que o Senhor quer incendiar Cascais. Agora, se eu estou lá em Cascais, eu não vou agir como se o Senhor não tivesse dito isso. Não é porque não apareceram 3 pessoas na célula que agora vão dizer, eu vou largar a célula. E o fogo que o Senhor disse que ia mandar sobre Cascais, está onde? Então eu sou a pessoa que vai clamar por isso, eu sou a pessoa que vou me posicionar, não. Eu vou continuar a liderar essa célula, mesmo que não tenha ninguém. Eu vou pôr aqui cadeiras e eu vou declarar, porque eu tenho uma palavra do Senhor e eu vou agir segundo o meu encargo profético. Eu vou agir segundo aquilo que eu recebi no Espírito. Não vou agir segundo aquilo que a minha carne me diz. E se nós não respondermos, Deus vai fazer da mesma forma. Porque quando nós não respondemos, Deus encontra outros. É verdade. E você vai ficar de fora. Então, qual é a palavra do Senhor para Setúbal? Qual é a palavra do Senhor para Itália? Qual é a palavra de Deus para Lisboa? Então, nós precisamos entender isso e viver, expressar essa mensagem com a nossa vida. Expressar essa mensagem com a nossa vida. E aceitar que seja gerada em nós, da parte do Espírito, aquilo que o Senhor quer. E acredita, quando nós permitimos que o Senhor gere em nós a convicção dEle, o plano dEle, não vai ser muito bonito, na maioria das vezes, porque é mesmo um fogo que não dá descanso. Não dá descanso. Você tenta largar e não consegue. Tenta chutar o balde e não dá. Porque, vou repetir, vai além de nós. Então nós precisamos nos posicionar nessa verdade. Nós precisamos dizer, Senhor, não deixa que eu responda segundo a minha carne. Amém. Não deixa que eu responda segundo aquilo que eu quero. Nós precisamos dizer como Paulo, vou mortificar a minha carne. Amém. A fim de que o Espírito viva, a fim de que eu viva segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus me diz. Amém. Então, precisamos dar uma resposta hoje. E essa resposta é, tanto para os líderes em treinamento, é a seguinte: Deus, eu quero liderar segundo o plano que o Senhor vai gerar em mim. Eu não quero liderar porque alguém me falou. Eu não quero liderar porque eu acho muito bonito. Eu não vou liderar por status. Eu vou liderar porque existe algo que foi gerado em mim sobre o plano de Deus que eu não posso abrir mão. E para os líderes é algo ainda mais profundo. É eu dizer, Senhor, eu vou continuar a liderar, eu vou aperfeiçoar a minha liderança, eu vou além daquilo, porque só para fazer o que tem que ser feito, geralmente tem muito. Mas pessoas para ir além daquilo que foi dito para fazer, porque existe algo dentro de mim que me leva a ir ainda mais profundo na minha liderança, em oração, em jejum, em leitura da palavra. Muitas vezes tem pouco, mas nós vamos ter esses muitos, amém? Nós vamos ter esses poucos, aliás. Então, eu queria que hoje nós orássemos para que o Espírito Santo de Deus gerasse essa convicção em nós. Para ficarmos literalmente grávidos. E falei literalmente de novo, me perdoem, vocês entenderam? Do propósito e do plano de Deus. Dores de parto por aquilo que o Senhor quer gerar em nós. Como eu disse, quando é algo interior, nós não conseguimos nos livrar. Nós precisamos saber. É uma resposta que muitas vezes não vai ser bonita. Porque quem respondeu ao encargo do Senhor, como eu mencionei aqui, Paulo foi das pessoas que recebeu um encargo da parte de Deus sobre as igrejas. O pastor Rainer leu aqui ontem. Não sei se foi o pastor Rainer ou o João. Foi o pastor que leu aqui ontem. Em mim... Como é que é a frase, pastor? Que em mim a preocupação pelas igrejas existe. Foi o João, né? Existe a preocupação, o peso pelas igrejas. Porque ele recebeu um encargo pela noiva.
Ele sabia que um dia o Senhor ia voltar para se casar com a noiva e que a noiva precisava estar pronta. Então, ele recebeu aquilo no espírito e ele viveu segundo aquilo. E não importaram as prisões, não importou o desprezo dos judeus, não importou os açoites, os naufrágios. Por quê? E nós às vezes podemos até falar, existem uns que são mais ungidos do que outros. Não, existem uns que são mais fortes do que outros, aguentam o embate de maneira mais forte. Mas não é isso. É o próprio Espírito que gera em nós esse encargo que não nos deixa parar, não nos deixa desistir. E o combustível para a nossa liderança vai ser sempre esse encargo gerado em nós. Então gostaria que que nós fechássemos os olhos e colocássemos a mão no nosso ventre. Aleluia. Barriga. Espírito de Deus. Espírito Santo, nós nos colocamos diante da Tua presença, Espírito de Deus. E nós não queremos dar uma resposta carnal, Espírito Santo. Nós não queremos ser movidos pela nossa própria convicção, por aquilo que achamos que é certo, pelo que achamos que é bonito, porque isso não nos sustenta, Senhor. Isso não pode nos sustentar. Aquilo que os nossos olhos veem, que a nossa carne absorve, Senhor, não pode nos sustentar no processo. O que vai fazer com que nós permaneçamos diante das dificuldades, o que vai fazer com que nós permaneçamos diante das adversidades, não vai ser a nossa própria convicção, não vai ser a nossa carne, vai ser o encargo gerado por Ti, Espírito de Deus. Por isso, Senhor, eu oro agora, que como o Senhor fez com Maria, que o Espírito Santo comece a girar agora no ventre dos meus irmãos, Senhor, um propósito, o plano de Deus, o encargo pelo plano de Deus, por aquilo que o Senhor quer fazer nessa terra. Espírito Santo de Deus, eu oro para que os olhos comecem a ser abertos agora. Os olhos comecem a ser abertos agora para ver o plano do Senhor. O plano do Senhor que vai além de nós. O plano do Senhor que vai além do nosso próprio umbigo. Eu oro, Espírito Santo de Deus, gera o plano do Senhor. Nós queremos viver pelo plano do Senhor. Queremos gastar a nossa vida pelo plano do Senhor, porque não existe nada melhor do que isso. Senhor, leva-nos a estar dispostos a morrer pelo Evangelho. Leva-nos, Senhor, a estar dispostos a proclamar o nome do Senhor aonde ninguém fala. Leva-nos, Senhor, a ser aqueles que se levantam contra tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Leva-nos, sim, Senhor, a ser aqueles que não vão desistir de ir atrás daqueles que o Senhor quer. Leva-nos, sim, Senhor, a ser aqueles que vão entrar nas tribos, aqueles que vão entrar nas nações, que não vão se preocupar, Senhor, com condição, não vão se preocupar com circunstância, não vão se preocupar com aquilo que homens falam, homens que são movidos pelo Espírito, homens e mulheres que são movidos por uma convicção no Espírito. Leva-nos, sim, Senhor, a ser aqueles que não vão desistir das crianças. Leva-nos, Senhor, a ser aqueles que não vão deixar de ter paciência naquilo que o Senhor vai fazer. Leva-nos, Senhor, a não ser aqueles que se movem segundo os seus próprios desejos e vontades, porque existe uma vontade que está além da nossa. Existe uma vontade que não nos dá descanso, que é a vontade do Senhor. Eu oro, sim, Senhor, separa aqueles que o Senhor quer levar para outros lugares. Separa aqueles, Senhor, que o Senhor quer levar para que impactem outras nações. Mas o Senhor só levará quando eles morrerem para eles mesmos, a fim de viver para o Senhor, a fim de viver para o propósito do Senhor. Livra-nos, Senhor,
Leva-nos, Senhora. Oh, Se aqueles, Senhor, que não Deus. não tem medo de morrer, porque existe uma causa muito maior. Para quando nós não temos medo de morrer, não temos medo de semear a nossa vida. Em nome de O Jesus. Senhor nos convida a semear a nossa vida. Diga assim, Senhor, eu quero semear a minha vida. Eu quero que a minha vida seja uma semente que caia em solo fértil e morre. E morre. Oh, Jesus. A fim de que os planos de Deus sejam gerados. Oh, Jesus. Começa a orar, todo lugar começa a dizer assim, a minha vida. Papai, essa de Santa Emanuel. A minha vida só vai ter sentido quando eu morrer.